Pipoca. Confere. Bebidas. Confere. Controle remoto. Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de X-Men 97. E para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu tô com o Anderson. Salve pessoas, tudo bem? Aproveitar assim, os senhores estão bem? Estão vivos depois dessa maratona dessa série? Olha, ainda bem que era um episódio por semana, né? Dava tempo de dar uma respirada. Assim, dá tempo de digerir algumas coisas que aconteceram e também dá tempo de sofrer, porque eu terminei os episódios que nem assisti o outro já. Eu tava naquele misto entre espero uma semana, mas porra, eu queria tudo hoje, sabe? Se eu pudesse, eu assistia tudo hoje. Essa sensação, acho que muita gente passou por ela e é a sensação. E vamos comentar das sensações, né? O que achamos dessa animação X-Men 97. Muita expectativa, o pessoal tava esperando muito desde que ela foi anunciada, né? Uma animação original dos Mutantes, do serviço de streaming da Disney, né? Do Disney Plus. Então, é de fato os Mutantes voltando com alguma coisa nova em animação, em conteúdo de audiovisual depois da aquisição de... Cara, já faz quantos anos, né? Que a Disney teve a aquisição e teve de volta a oportunidade de fazer alguma coisa com os Mutantes, né? Nossa, 6 anos já, 7 anos, sei lá. Muito tempo, né? Os X-Men estão esperando alguma coisa nova, né? Ah, você tá falando da Fox, né? Isso, da Fox. É, da Fox deve ter aí quase 6 anos. Se você for contar Marvel, aí já tá perto dos 20, entendeu? E quando você... Já passou dos 20, aliás. Acho que sim. E quando você pensa nos Mutantes, né? Primeiro a gente tá esperando o live action, né? Um filme de cinema, né? Muita gente esperando. E a Marvel passou por muitas fases muito boas. Ó, agora a gente tá vendo uma... certa. Sim. Só pra dar a informação certa. A Disney comprou a Marvel em 31 de dezembro de 2009. Nossa, é um tempão, hein? Já são aí quase 15 anos. É isso. E os X-Men vieram agora, em 2017. E o pessoal não dá muita expectativa pra saber quando eles vão chegar no cinema, mas enfim, tivemos pelo menos uma animação original, né? Que outra coisa que a gente tem que pensar é a fase que essa animação sai, né? X-Men 97 é uma animação original, que ela vai ser uma continuação espiritual da animação clássica ali dos anos 90, né? De 92 a 90. Não é espiritual não, é sequência, assim, é papo 1. Não deu tempo é que assim, eu digo assim, é espiritual porque não tem necessidade de ter assistido a clássica pra assistir o X-Men 97. Isso é um ponto que a gente vai abordar daqui a pouco, que eu acho muito positivo. Porque assim, corria o risco de fazerem uma série mirando só na galera que viu a série original, e isso é perigoso, porque afinal você precisa não só trazer uma história antiga para tempos atuais, mas você precisa trazer para as pessoas atuais, né? Exatamente, seria um tiro no pé se a Marvel fizesse um negócio desse, porque... E a gente já viu esses erros acontecendo várias vezes. Porque primeiro você precisa trazer o X-Men pra quem tá consumindo o seu produto, né, o Disney Plus, e esses personagens que, porra, pode ter muita gente que não vai conhecer, muita gente que não tem... Primeiro, a nostalgia, né, da animação clássica, e segundo, o conhecimento dos personagens, não acompanha HQ, não sabe muito bem como é o X-Men, porque o X-Men, como a gente falou, ainda não foi apresentado dentro do universo da Marvel de cinema, né? Tem os outros filmes ali da Fox, né? Wolverine, né? Mas agora, o primeiro filme live action que vai introduzir os mutantes de fato no MCU é o Deadpool e Wolverine. Mas X-Men 97 saiu, né? Teve o seu... Ele já, antes de sair, já começou com polêmicas, vamos dizer assim, porque o seu showrunner e criador, o Bill DeMaio, ele foi demitido antes da série estrear, antes da animação estrear, né? Isso é complicado porque eu fui atrás fazer umas pesquisas aí e o que a maior parte das pessoas envolvidas diz assim, ele era uma pessoa difícil, porque às vezes você dava uma ideia e ele não gostava e aí ele, sabe, chegava perto do limite ali de faltar com respeito e tal, não sei o que, era meio ruim de debater ideias quando ele não gostava, quando a ideia era dele era a maior coisa do mundo, isso o pessoal falou, mas pra Disney o que pegou foi o fato do cara ter um perfil de venda de conteúdo adulto na internet. Nossa senhora. E eu não vou falar porque eu não ganho dinheiro dessa plataforma. Mas assim, cara, eu entendo por um lado a decisão empresarial da Disney, porque afinal ela tá fazendo um produto que vai tentar alcançar da criança de 7, 8 anos até o cara que já tinha 30 anos nos anos 90, hoje tá beirando 60 ali, e gosta da animação dos X-Men e tal. E é aquela coisa do moralismo familiar da Disney, etc. Mas enfim,
falando pessoalmente, eu acho uma puta de hipocrisia, porque se a gente olhar o passado da Disney, amigo, que tem de podreira de ator, diretor, de produtor, de roteirista, do Walt Disney em si, a gente vai... Dá pra fazer uns 10 cast aqui nível Sônia Abrão, entendeu? Então, isso é um assunto bem debatido, né? Mas nem o próprio DeMaio fala abertamente por que ele saiu, meio que... Ele deve saber, parte mas... da rescisão é que as partes não falam, né? O que aconteceu. É tudo especulação. Bem, ele escreveu a primeira temporada e a segunda temporada, que já está confirmada devido ao sucesso do X-Men 97, ele também já confirmou que escreveu boa parte, né? Ele conseguiu fazer tudo da primeira, ele escreveu, ajudou a roteirizar, a produzir, fazer tudo. Da segunda ele começou a produção e fez os roteiros. Aí o que a gente vai ver da segunda ainda, em termos de roteiro, ainda é dele. A partir da terceira que a série vai andar com outros showrunners, essas coisas assim. A não ser que a produção da série resolva mudar o roteiro do cara, o que pode acontecer, claro, obviamente. O que pode acontecer, mas uma coisa a gente sabe, o Kevin Feige, toda a divisão de TV, obviamente Disney Plus e a Disney como todo, Marvel Studios e tudo mais que envolve a produção da animação, tá muito feliz com o resultado, a série tá renovada, e se tem ideia já de fazer 4, 5 temporadas, aí vai depender muito do sucesso, né? Não só isso, já se especula também em retornos da série do Homem-Aranha, cara. A clássica que a gente também via nos anos 90, que tem um ou outro episódio que rola do Homem-Aranha participar da série dos X-Men, dos anos 90, e ele precisa pedir ajuda pro Xavier por causa da mutação da aranha dele, etc. Então, assim, esse projeto... Ele não era... Ninguém esperava uma continuação dessa série, mas a partir do momento em que foi falado que haveria uma continuação, as expectativas apareceram. E, pessoalmente, elas foram plenamente correspondidas, assim, eu não tenho o que tirar nem pôr dessa série. E aí ela tá sendo um arrasa-carteirão, tá trazendo interesses em séries antigas, tá revivendo o interesse do MCU como um todo, porque também tava indo de base, se vacilar o MCU ia morrer. Então, assim, é um produto que veio numa hora certa, mas principalmente veio com muita qualidade. E é bom porque ele vai forçar as outras estruturas da Marvel, dentro do Disney, a trabalharem, a produzirem coisas melhores, porque tava muito automatizada essa coisa, que a gente vem falando há anos, de CGI ruim, de roteiros fracos, de roteiros preguiçosos, parece ser escrito só pra preencher, pra fazer piadinha, e vender boneco, vender ingresso, e não sei o que, e querendo ou não, essa animação, ela tá subindo o sarrafo em todos os departamentos. E eu acho que ele tem um ponto que é aquilo que a gente falou os X-Men estão há muito tempo na mão da Disney, né, essa questão deles terem o direito de poder fazer um filme, né? E eu acho que eles estão com medo de fazer, porque eles são os personagens, talvez, da Marvel mais famosos, né? Então, o medo de cagar, fazer uma coisa errada... Eu acho que eles só ficam atrás do Homem-Aranha. Exatamente, e chegar num ponto, tipo, beleza, vamos fazer essa animação, se essa animação for alguma coisa que atrai o interesse... Eles estão pondo o pezinho na água, isso aí. A gente consegue, vamos trabalhar uma coisa numa linha parecida que talvez dê bom, sabe? E eu acho que também é uma sacada inteligente você não só fazer uma animação nova usando os mutantes, mas fazer uma sequência da clássica, né? Porque você já, o pessoal que assistiu a clássica, que tem a nostalgia, já vai se ligar, e também você vai atrair as novas pessoas pro seu show. Mas isso, tudo que a gente comentou, discutiu aqui, inicialmente, só reflete o quanto a série tá sendo aclamada, tá sendo comentada pra cima e pra baixo, Twitter, quando sair episódio, Trend Topics do que aconteceu no episódio, né? E... obviamente, pelo que vocês já começaram a dialogar, vocês gostaram muito da temporada, né? Eu confesso que a animação clássica, eu só tenho os flashes de assistir na TV, mas eu não tinha memória de assistir na sequência, bonitinho, dos acontecimentos. Eu nunca tinha revisto. Eu tinha de assistir na antiga Fox Kids. Eu nunca revi a animação clássica. Eu também não tinha. Eu tenho mais memória do Homem-Aranha, que a gente comentou, muito mais do que a muito série mais do Homem-Aranha. Nossa, passava direto na manhã da Globo, Mesmo que a Globo tenha passado a animação do X-Men também... diversas vezes. Eu não sei se ela passou certinho diversas vezes, mas ela passou muitos episódios por muito tempo, eu lembro de uma época ali, anos 90, que ela passava à tarde, sábado à tarde, isso, cara. Você vê como era um horário meio louco. Passava uns 2 ou 3 desenhos de sábado de tarde antes de começar a programação da Globo, sabe? Teve uma época que passou sábado de manhã, que tinha uma TV Globinho de manhã também. Verdade. Isso também, E também, assim, a gente gravou o episódio 20, se eu não me engano, sobre a franquia X-Men nos cinemas. Cara, e toda vez que eu ouvia aquele episódio e tocava a musiquinha, dava uma nostalgia grande. E agora eu tô assistindo a série e a musiquinha tá tocando, é maravilhoso, cara. Isso é muito bom, né? Essa música tema é muito marcante.
verdade. E eles souberam dosar muito bem, né? Essas partes. Atualizar a música, né? E também dosar essa nostalgia inserida, né? Tipo, você coloca o ponto de vista nostálgico, você coloca Asterix, você coloca um monte de coisa que vai te remeter a clássica, vai remeter a quadrinhos, vai remeter um monte de coisa. E você cria uma história ali que é uma mistureba de vários arcos ali com uma direção pra criar algo novo, né? Então, eu não sou um conhecedor profundo das HQs dos X-Men, então muitas sagas que estão sendo relatadas aqui nessa temporada eu não conhecia. Fui até dar uma olhada, ler e tal, porque o universo dos mutantes nas histórias quadrinhos são muito grandes e sempre é bom uma história que atualiza isso de alguma forma, junta um pedaço ali pra funcionar bem. E vocês adiantaram bem, eu também gostei muito, mas eu tenho um ponto só pra ver se vocês se sentiram. Sim. A gente tá falando elogios e tal, mas ela não é uma série perfeita. Assim, eu tenho um problema. Não é a 4ª temporada de Breaking Bad, por exemplo. Ela tá sendo muito aclamada, assim, e tal. Só tem um ponto que eu acho que, pra mim, pegou muito. Eu acho ela muito rápida, muito acelerada. As coisas acontecem muito rápido. Isso é um ponto. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação também. Tem alguns episódios que eles pesaram a mão, assim, corre bastante. E é tudo... se você piscar, perdeu. Tem coisa ali que eu tive que ver alguns episódios 2 vezes pra poder... Ok, não só pela história, mas é porque, como eu falei, eu gosto que essa série... E aí, o que a gente tá falando que ela tem de um pormenor é estranho, mas é consequência de uma coisa positiva também. Porque ela é uma série que, enquanto a gente tá vendo as ações ali no primeiro plano, cara, o mundo tá rodando atrás. Não é aquela coisa estática. Então, às vezes, a gente precisa ter um pouco mais de atenção ou voltar no episódio pra ver que as coisas não estão passando à toa ali, entendeu? Mas realmente, em alguns episódios eles aceleram demais. Tem um episódio que é completamente desnecessário pra mim, poderia ter passado sem, mas ele é o episódio que é basicamente um filler dentro dessa temporada, e mesmo assim a série ainda tem momentos de pressa, ou seja, esse episódio ele poderia ter ido por um outro caminho pra acalmar as coisas, acertar, colocar as peças, explicar pra todo mundo qual que seria o andamento dali pra frente. Eu acho que ela tem um ritmo dos desenhos antigamente também, que é meio de resolução das coisas de uma maneira mais rápida, assim, os arcos duram 2 capítulos, sabe? Uhum. Eu acho que também tem muito disso. Eu gostei muito da série, achei legal. Eu achei que ela tem um toque da animação ocidental, né? Tipo, dessa animação mais travadona, assim, mas na hora das batalhas eu acho que ela se destaca muito, porque são muito fodas. Muito bem feitas. Muito bem coreografadas, tá ligado? A animação que dá é muito foda. E o ponto principal dos X-Men, que são os personagens, eles são extremamente... Você gosta de todos os personagens, do jeito que eles são construídos, até dos vilões, sabe? A maneira como eles são apresentados eu acho muito interessante. Eu acho que ele tem um ponto que talvez eu não goste tanto, que é... Você tem que carregar um pouquinho, você tem que saber um pouco mais além de uma coisa simples do X-Men, sabe? Tem muitos eventos e muitos personagens que você fica moscando se você não sabe um pouquinho a mais, sabe? Cara, X-Men tem muita coisa, velho. Eu acho que talvez isso ajude um pouco na sensação de que ela tá rápida. Porque talvez às vezes você confunde o estar rápido, e sim, ela era acelerada em muitos pontos, com... Ela é tão rápida que eu não consegui nem sacar quem esse personagem é, ou da onde ele veio, ou como finalizou o ponto dele. Eu acho que tem essas duas misturas aí acabam convergendo pro mesmo caminho. Isso que o Everton falou da animação, só pra não perder o gancho, é muito interessante, porque... Eu tava vendo entrevista de um diretor, um dos diretores de animação da série, comentando do processo, que eles priorizaram fazer tudo 2D, muito parecido com o que eles fizeram na clássica, tudo desenhado, tudo storyboard ali, aquela coisa bonitinha. E eles contaram com a ajuda de um estúdio que hoje é um estúdio gigante de animação, que é o Estúdio Mir, que é aquele estúdio sul-coreano. O Everton deve lembrar. Que a gente comentou agora no Star Wars Visions, que eles fizeram um episódio, né, no segundo, mas eles são o pessoal que tá fazendo novas animações da Warner, Mortal Kombat, fizeram A Lenda de Korra, então eles têm uma estética e fluidez pra animar, principalmente batalha, né, que é muito própria deles, e eles estão dominando o mercado nesse ponto, né, tem muita gente recorrendo a esse estúdio, ainda mais pra criar, principalmente, animações que tenham esse interesse de batalha, de animação com movimento de batalha, né, e eles são muito bons nisso, e o diretor, né, tava comentando que eles fizeram muito bem esse ponto de fazer a coisa mais clássica e contaram muito com a ajuda deles pra fazer a fluidez da batalha
batalha com uma coisa mais moderna. E eu acho que isso você sente muito na série, né? Você tá assistindo, você fala, cara, isso me remete muito à animação clássica. Mas aí quando chega na batalha, você fala assim, puta, isso tá muito, muito moderno, bem animado, bonito, né? Realmente parece um produto novo, assim, um produto que não é requentado, é um produto novo, um produto vivo. Perfeita colocação, cara. Ela consegue, ao mesmo tempo, apelar pro saudosismo de quem viu a série original. Pra quem não viu, é tudo novidade ali. Mas e consegue modernizar todo esse aspecto, cara. Porque, vamos falar a verdade, a série clássica é legal e tudo mais, mas as cenas de batalha eram meio travadas porque era fruto de uma época. Sim, é difícil assistir hoje, não é fácil. Não é culpa assim, porque uma animação era ruim. Não, era fruto da época, né, cara? Você, por exemplo, vai assistir um Thundercats, que tem aí 40 e cacetadas anos, cara. É uma animação que a gente, comparado com o que tem hoje, ela parece que foi feita assim em marcha lenta, entendeu? Mas pra época, ela era extremamente satisfatória. Então é muito bom ver essa novidade, porque assim, a galera hoje tá acostumada com isso, principalmente por conta dos animes, você queira falar como você quiser, por causa dos desenhinhos japoneses, mas assim, então é muito bom como ela consegue mesclar as duas coisas sem parecer que tá fora do foco, que tá fora do eixo, que não faz parte daquele universo. Ele é muito... Essa união, ela foi muito bem feita, é muito bem casada com tudo que a série apresenta ali. Não tá parecendo que nada é forçado, entendeu? E o X-Men tem um histórico, né, também de... A gente tá falando da animação clássica, porque ela conversa diretamente com essa de 97, mas a gente tem que pensar que no meio termo, no meio tempo entre essas duas animações, a gente tem X-Men Evolution, que é uma animação muito bem sucedida, né? Muito bem sucedida, que foi cancelada e infelizmente... Foi cancelada só por causa de audiência, porque assim, ela tava no pico do pico, depois que eles ressuscitam, eles conseguem trazer o Insabarnu de volta no final da terceira temporada. E aí começa a quarta temporada, eles vivendo meio que a era do apocalipse daquele universo, com aquelas questões, o Professor Xavier e o Magneto quase virando um massacre, ou seja, é uma pena que cancelaram a série só porque não tinha muito número de audiência, porque era uma baita de uma série também. Uma coisa que eu tava... Quando eu fui assistir o X-Men 97, eu assisti dublado em português, né? Sim, não, dublado. E, cara, muito bom, cara. A dublagem claro, a dublagem brasileira. Infelizmente, o Bar da Virgem não tava mais vivo pra fazer o Wolverine, mas a voz dele é do Luiz Fesser Mota, que faz o Wolverine no X-Men Evolution, então já traz aquela familiaridade, assim, não é uma voz estranha pro personagem, sei lá, se eles pegassem um terceiro ator pra fazer, por exemplo. E pra mim o mais impactante, é claro, é a Silvia Salus fazendo a voz da Jean Grey e da Madeleine Pryor, porque é absurdo quanto a voz dessa mulher é boa, cara. Eu preciso reassistir, porque eu cometi o crime de assistir no áudio original. Eu assisti dublado, não tem como, cara. Mas foi mais forte que eu. Foi mais e forte outra, que eu. ainda bem que a série já chegou dublada também, né? Tem esse ponto, né? Então, essa é uma das grandes vantagens do streaming, né? Ele já vem pronto, né? Por exemplo, a gente assistia... Não sei quem assistia Better Call Saul. O episódio passava domingo à noite na AMC, nos Estados Unidos. Na segunda-feira já tava no Brasil dublado. Game of Thrones já passava ao mesmo tempo nos Estados Unidos dublado, sabe? Transmissão simultânea nos Estados Unidos e Brasil, e em português já tava dublado. Ou seja, hoje é uma facilidade isso, né, cara? Isso sem dúvida. Mas bem, acho que conversando agora um pouquinho da história em si, da história que eles contam aqui, você tem uma história assim com... Cara, se você pensar em 10 episódios, acontecem muitas coisas, né? Você tem... Podia ter mais 2 episódios, eu acho. Você tem... Que nem o Anderson falou que tem até um episódio de filler, se você pensar assim, mas mesmo 3. Assim... O episódio da Jubileu. Ele é um filler. Pra mim ele é um filler completo. O 4, né? É o do Mojo, você tá falando, 4, né? Isso. É o da Jubileu. E mesmo assim, é uma história que acontece muita coisa, né? Você tem um clímax ali de meio de temporada, depois você vai, volta, volta. Ele termina com um gostinho do que pode vir acontecer no futuro, mas até aquele momento, dentro do episódio, ele parecia largado, assim, pra mim. Ele parecia uma pisada no freio muito brusca diante dos acontecimentos do episódio 3. E eu acho, assim, pra gente começar do começo, como diria o poeta, o primeiro episódio, ele já é essa coisa que a gente comentou, né? De você trazer a nostalgia, referenciar o clássico, trazer pessoas novas pra assistir a animação. O primeiro episódio, se você pensar ou reassistir o primeiro episódio da clássica, é basicamente o mesmo episódio com ponto de vista, com personagens diferentes, né? Em vez de ser a Jubileu, a mutante que tá entrando no grupo, a gente tem o Mancha Solar agora, né? O Roberto da Costa. E é um primeiro episódio, eu acho que arrebatador já, pra indicar como que vai ser tanto o aspecto técnico da temporada, como o sentimento que você vai ter ali, né?
Sim, principalmente por reapresentar os personagens, né? Esse é um ponto que, apesar da gente reclamar aqui que a série parece meio corrida em alguns momentos, esse eu acho um episódio, assim, brilhante, muito mais na parte de construção do que propriamente roteiro e tal, essas coisas, porque ele consegue colocar quase todo mundo em dia com o que aconteceu na série clássica, sem alienar ninguém, sem ficar aquela coisa assim, você quer saber, vai lá ver. Porque nos quadrinhos, uma coisa que acontece muito, claro, são aí quase 80, 90 anos de Marvel. Você pega uma revista pra ler, aí as falas dos personagens, aí tem um asterisco, aí você vai olhar o asterisco, como aconteceu na revista X Sim. do ano X, fala, cara, desculpa, não Difícil. dá. É difícil. É difícil. E tanto que assim, eu prefiro muito mais sagas fechadas do que a história contínua, entendeu? Mas o episódio faz muito bem essa construção de reapresentar os personagens, explicar quem eles são, qual que é o contexto onde eles estão naquele momento, por que eles estão naquele momento. Como eu falei, como é uma sequência direta da série original. E é muito bom como... Eu não sei se é só um trabalho da série, mas como também 30 anos de diferença fazem a gente observar alguns personagens de uma maneira um pouco mais diferente nesse episódio. Porque, por exemplo, no universo da Fox, a gente olha pro Ciclope quase como um zero à esquerda, assim. Tanto na trilogia original, quanto nessa outra que saiu. O Ciclope tá sempre meio ali só pra falar assim, é o par romântico da Jean Grey, porque ele nunca faz muita coisa séria, assim, não quer levar a sério. E aqui a série restabelece o personagem como, de fato, o líder da equipe. É o cara que herda o fato de virar a cabeça, a mente pensante, sem trocadilhos aqui, a mente pensante que mantém todas aquelas pessoas unidas, entendeu? Além de ser porradeiro e ser um dos melhores personagens de Marvel vs Capcom 2. Cara, é o Ciclope. Mano, o Ciclope é muito foda em combate, é arrombado velho. naquele jogo. Eu acho que ele é um arrombado naquele jogo. Cara, ele é muito legal em combate. Eu acho um desperdício mesmo no cinema que fizeram com ele, velho. Pô, a primeira cena que ele aparece eu acho muito da hora, velho, do Ciclope. Quando ele já dá aqueles combos. Dele tentando resgatar o Mancha Solar, né? Mano, é muito da hora, velho. E já mostra o quanto a animação das batalhas vão ser interessantes, sabe? Ela já chega com dois pés no peito. Sim, já entrega, né? Já entrega, porque esses dois primeiros episódios, eles são disso, né? De você... Primeiro você tem o Mancha Solar, né? O Roberto, o nosso Brasil representado, né? E você tá entrando ali também, né? Pra conhecer a história e pô, não demora muito pra começar, de fato, a acontecer coisas impactantes, né? Como, por exemplo, o Instituto Xavier, né? A escola ser deixada pro Magneto liderar, e não o Scott, né? Cara, isso no final foi um tapa na cara lindo, cara. Final do primeiro, segundo episódio, ele já tem que lidar com isso. E você tem a introdução do Magneto ali, que é esse vilão, anti-herói, seja como você quer. Ele tem várias multifacetas e caras durante toda a fase dele na Marvel, né? É por isso que o Magneto é um personagem tão fascinante, quando bem trabalhado. Por exemplo, em Dias de Futuro Esquecido da Fox, eu acho que ele é um personagem incrível naquele filme. No X-Men 2, apesar que o X-Men 2 tá todo mundo bem pra caramba, né? É um puta num filme. Mas assim, é muito bom quando a gente vê um personagem que, a princípio, ele é o vilão. Mas agora ele tá aliado aos heróis. Cara, ele é um ser humano com muita raiva acumulada dentro dele. Já passou por um monte de merda. Ele é sobrevivente da maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade, que é o Holocausto. Então assim, você para pra pensar e fala, porra, talvez ele esteja errado no meio do... assim, em como ele quer chegar no resultado, mas eu acho que o resultado dele não é, sabe, é totalmente compreensível. Você ainda pode discordar, mas que você não pode falar assim, cara, não faz sentido, faz muito sentido. E o grupo que nos é apresentado, só pra gente não perder, né, Ciclope, né, a gente tá falando, tem a Jean Grey, Wolverine, o Logan tá lá, a Ororo, a Jubileu, o Mancha Solar que entra no começo, tem o Morfo e tem o Fera. Gambit, Vampiro e o Bishop. Gambit, Vampiro e o Bishop. O Bishop, ele tá desde o começo também. Tá desde o começo. É um grupo grande, né? Bastante personagem, né? Já começa com um grupo grande. E a série, eu acho que, assim, ela até consegue trabalhar bem a maioria desses personagens. Uma coisa que eu acho muito interessante, é um ponto interessante de você se pensar, que é uma coisa corajosa, é você tirar qualquer tipo de protagonismo do Wolverine, né? Sim. Isso é muito interessante, né? Eu adoro o Wolverine.
adoro o Wolverine, de fato. Eu acho ele um personagem muito foda. Mas realmente, nos últimos 30 anos, cara, era tudo focado nele. Exatamente. Isso cansa, sim. cansa, sabe? Cansa até quem gosta, pra quem gosta do personagem. E aqui e realmente a animação acho que é um ponto interessante, porque realmente, cara, ele é parte do grupo, uma parte interessante, mas ele não tem nenhuma parte da história que é focada nele, né? Isso a gente vai ver. Isso eu espero que a gente veja mais na segunda temporada depois dos acontecimentos dessa. Você tem momentos importantes, mas assim, não claro, os grandes. Os não vai falar assim, não, ele não fez nada. Não, ele participou de momentos importantíssimos. Porém, cada um teve a sua parte. Se fosse num filme, seria Wolverine. Por exemplo, Dias de um Futuro Esquecido, apesar de ser um filme construção maravilhosa, nas HQs o Wolverine ele é só ali uma bucha de canhão, cara. Porque a história toda é centrada na Kitty Pryde. Você nem E no filme é totalmente subvertida. É o Wolverine fazendo Wolverinices, entendeu? É o Carcaju, cara. Um Carcaju maluco só. Sim. Exato. E outra, a Marvel já reservou um filme pra ele esse ano, né? Então dá pra entender também esse caminho, né? Eu acho que dá pra trabalhar o Wolverine sem saturar ele. Essa animação mostra isso. Você consegue trabalhar os personagens sem saturar. Você não fica saturado, irritado com nenhum deles, porque cada um tem... Talvez com o Morpho, não porque ele é um personagem ruim, mas eu acho que ele foi menos aproveitado ao longo dessa temporada. Sim, eu acho que até o Fera foi bem mal. Mas o Fera, de forma geral, ele faz sempre, ele é o cientista, ele é o cara que bate menos, entendeu? Ele é mais cérebro, apesar do tamanho dele e tudo mais. Mas ele é o cara que fica mais no background ali, na retaguarda, né? Vamos falar em português. Ele fica mais ali na retaguarda, auxiliando as questões dos X-Men, do que propriamente o cara que vai pra linha de frente. Isso é papel do Ciclope, isso era papel do Gambit, isso é papel... Quando tinha o Homem de Gelo, sabe? Esse tipo de coisa. Não, sim. E mesmo assim, você tem personagens que conseguem criar arcos de história ali separados. Porque, assim, além de você ter a parte construída de batalha, de vilania, de problema ali, né? Do vilão, da humanidade contra os mutantes e tudo mais, você tem uma novela mexicana aqui gigantesca espalhada em 10 episódios também, né? Porque você tem... Principalmente na figura da Tempestade. Você tem a figura da Tempestade, você tem a parte lá da falsa Jean Grey mas isso existe nas HQs desde sempre. Não, existe. Dos Senhor Sinistros trocar a Jean Grey pela Madeline Pryor, mas... O Senhor Sinistro é um personagem que eu nunca entendi de fato quais os poderes dele, da onde ele é, de qual mundo principal que ele é, sabe? Se é dos X-Men mesmo, ou se... Porque ele é vilão em outros... ele é dos X-Men. Ele é do X-Men. Ele é dos X-Men. Ele é criado do Chris Claremont, né? Ele é um... Se eu não me engano, posso estar falando bosta, hein? Mas ele é um cara que... Ele era um super gênio em genética. Mas é tipo... O cara era um cientista super gênio de muitos, muitos séculos atrás, assim. O cara aí ele conseguiu se desenvolver... Sim, ele era contemporâneo do Darwin. Tipo isso. E ele conseguiu se desenvolver... Ele tinha essa obsessão ponto, de se manter jovem pra sempre. Tanto é que a série, depois a Jean acaba com isso, né? Porque parte das pesquisas dele é justamente em como se manter jovem. Pra isso ele precisa roubar poderes de outras pessoas, ele trabalha muito com manipulação. Ele não é um cara de fato assim porradeiro. Ele é o agente das sombras, entendeu? Esse é meio que o primeiro arco da animação, é essa parte da Jean Grey, né? Com a troca com a Madeline, né? A troca, saber... aquela do Scott, porra, de quem que eu gosto de verdade, o que acontece, o controle, né? né? Imaginar essa situação, cara. Porque tem esse ponto que começa a animação com a Jean Grey grávida, né? E interessante também saber, isso aí já é muito asterisco de quem foi atrás, porque... Quem vai atrás vai pensar, mas se você tem uma história contínua, você vai pensar em quando que houve essa troca, né? E tem uns capítulos da clássica lá que podem ser os capítulos que houve a troca das Jean Greys, né? Mas sim, aí o que a série você consegue deixa achar claro é que, pelo menos nos últimos 2 anos, já não era a Jean original, era a Madeline. Aí existem uns capítulos lá que o Senhor Sinistro leva os dois pra uma base, aí pode ter sido ali, aí tem outro que sequestram só a Jean Grey. Então tem uns capítulos que podem ser os indícios de quando teve essa continuação. Então é mais uma coisa que no primeiro momento você pode até pensar, nossa, mas foi meio aleatório, né? Dentro aqui dessa
essa estrutura, mas faz sentido, porque é um todo, né? É uma coisa que é bem pensada, né? Fora que, assim, todo esse enredo, ele é interessante, ele te atrai. Essa série, cada episódio eles conseguem criar bons cliffhangers, né? Eles conseguem criar coisas que te fazem pensar como será o próximo episódio, o que vai acontecer no próximo episódio, né? E é por isso que me irritam mais ainda o episódio 4. Porque ele termina de uma maneira muito boa. O episódio em si eu não gostei muito, mas ele termina de uma maneira muito legal e depois aquilo não serve pra absolutamente mais nada ao longo da série. O episódio... Ainda. Pode ser que volte. Eu não entendo porque ele tem duas partes, o episódio 4, né? Uma parte, que é a primeira parte, que é a parte da Jubileu, né? Com o Mancha Solar lá, com o cara lá do videogame lá. O mestre dos videogames lá. O Mojo. E vem a segunda parte da Tempestade tentando recuperar os poderes dela, né? Isso. Essa parte da... O que eu não gosto é porque depois tem um capítulo que é o melhor capítulo da série, aí volta depois a parte da Tempestade numa outra metade de um outro capítulo. Eu fiquei tipo, caramba, por que eles não fizeram já na sequência, tá ligado? Exatamente. Mas talvez, Everton, eu acho que é aquela questão. Lanço episódios semanais. Se eu lançar 2 episódios, entre aspas, mais lerdos, talvez a pessoa não volte pro 6º episódio. E também eu acho que pode ser alguma coisa assim, né? E tem uma questão que infelizmente ela é indissolúvel, que é a questão do tempo. A gente tá reclamando de certa forma dessa construção, mas quando a gente bota friamente, a gente entende que os episódios 3, 4 e 5 eles estão acontecendo ao mesmo tempo. E não teria como a gente assistir os 3 episódios ao mesmo tempo. Sim, sequência, né? Essa que é a parada. Entendeu? Talvez a organização e a edição deles pudessem ter sido melhores, eu concordo. Mas dentro da linha da história, os 3 episódios estão acontecendo exatamente ao mesmo tempo. Não tem assim, para a ação aqui, vamos para outro lugar. Não, enquanto tá rolando um negócio aqui, tá acontecendo um negócio lá em Genosha, tá acontecendo um outro negócio lá no deserto, e tá acontecendo não sei o que da Jubileu lá, e tá todo mundo perdido, lascado, que não sei o que. Então, que é difícil a gente tentar montar esse quebra-cabeça tendo uma semana de intervalo em cada episódio e depois montar isso pra vir os episódios. Mas o meu maior problema com o 4º episódio é essa parte da Jubileu, que eu acho ela poderia ter sido apresentada depois. Talvez. Ela parece deslocada do resto da temporada. Eu acho que teoricamente ela só serve pra tentar um pouquinho mais de força. Um pouco mais de cancha pra Jubileu e pra relação dela com o Mancha Solar, né? A proximidade dos dois, mas acaba que no final não faz diferença. Só que a parte da Ororo, né, que ela anteriormente perde os poderes, já é um impacto que grande. Ela teve quase... A Ororo foi quase a Maria do Bairro nessa série. Esse título, né, Morte em Vida, né, em 2 partes, esse arco Morte em Vida existe na HQ, é parecido, ela perde os poderes também, vai com o Ford lá tentando recuperar os poderes, e é um arco muito reconhecido, as pessoas gostam muito, né, escrito pelo Chris Claremont também, e esse é o que é o ponto que a gente tava conversando, né? Tem muito arco, muita história que eles têm que condensar de uma maneira que seja agregadora pros personagens principais e faça sentido num todo de história. Então, sim, quando você vai ver depois, você fala, caralho. E que caiba dentro do que tá sendo contado no resto da série, né? Depois, eu tava vendo assim, esse Morte em Vida são 10 edições, sei lá, mas é tudo picotado, assim, depois você tem o todo, né, e eles conseguem ali fazer de uma maneira que você tem as ideias principais dentro de um contexto maior, né. Como são as HQs, né, cara, as HQs tem isso, né, de tipo, tá contando uma história... Aí depois tem uma outra parte da outra história, né? Não, aí você compra a revista semanal, aí tem lá 10 páginas X-Men, aí depois vem 10 páginas de uma história do Homem-Aranha, depois vem 10 páginas não sei o que, um tie-in, que é uma história pequenininha que acontece só ali. Aí na outra semana vai voltar a contar aquela história, ou seja, tem essas quebras assim. Mas esse arco todo da Tempestade, ele é um pouco acelerado, de certa forma, porque as coisas acontecem muito rápido, ela perde, já conhece o Forge, já super se apaixona por ele, e na série clássica não tem tudo isso. Na série clássica tinha um flerte entre eles, mas não era essa coisa que tava aparecendo igual apareceu agora, por exemplo, assim, a gente teve que parar o nosso amor por causa das batalhas que a gente tem. Isso eu acho que foi um pouco apressado. Mas, de resto, cara, a Tempestade deu show nessa temporada, véio. Em especial, esses 2 episódios, quando ela tá é sensacional, lutando pra recuperar os poderes. É sensacional. E o que é foda é que, assim, Tempestade eu acho uma das minhas personagens
favoritas, assim, principalmente pela habilidade, né? Não, porque eu é acho muito que incrível, né? o final, quando ela recupera assim, a grandeza do maravilhoso. poder dela, sabe? É uma coisa que ela é muito forte. Ela é uma das mais fortes lá, tá ligado? Ela é nível ômega. Ela, é o nível Magneto e a ômega, Jean né? Grey. São nível ômega. E assim, ela não é só... O Magneto falou no episódio, você não é só uma mutante, você é uma deusa. Tem muito Você é uma disso, deusa entre né? imortais, entendeu? Sem contar que o visual dela também, antes dela perder os poderes, puta que pariu, que visual fantástico, cara. O visual clássico depois é muito bonito, mas esse dela toda de branco com moicano é sensacional, tá doido. Não, é sensacional, porra. É esses arquinhos também que fazem com que a animação seja incrível, né? Porque você... Aí depois que a gente tem isso, aí começa mesmo a resolução pra parte final. Mas antes disso, eu acho que a gente tem que comentar o episódio 5, né? Porque tá no meio desse arco da Aurora, essa coisa que a gente não gostou. Mas o episódio 5, ele é arrebatador de uma maneira de que se você não tava gostando de X-Men até agora, por algum motivo não tinha... Ou, sei lá, tava gostando, mas não... Tá legal, dá pra acompanhar. Eu acho que o episódio 5, ele é um negócio arrebatador. Vai estar ali entre os melhores episódios do ano, de séries, enfim. De qualquer coisa. É muito foda, né? coisa, Ele é muito incrível em vários sentidos. Narrativamente, visualmente, de batalha, de tudo que você espera, né? Dá destaque pra um personagem que eu gosto muito, que é o Gambit. Eu sempre gostei muito do Gambit. Não sei se é porque na infância a gente tinha aquele boneco do Gambit gigante. Tinha o boneco gigante do Gambit. É um personagem que eu sempre gostei muito, sabe? Mas eu nunca, ele não é bem trabalhado assim no que eu tinha visto, assim, tipo, dos filmes, do próprio X-Men Evolution, tá ligado? O filme do Shania do Tatum que não saiu. Então. Eu sei que todo mundo queria muito. Mas esse capítulo, ele é muito foda, velho. Ele em X-Men Origins Wolverine, pelo amor de Deus. Também. Caralho, que nojo daquele personagem. Mas o episódio 5, cara, toda essa questão de relação entre os personagens, dos eventos impactantes que acontecem no episódio, é muito foda, velho. De novo, como a gente falou, os episódios 4, 5 e 6 eles estão acontecendo ao mesmo tempo, mas o episódio 5 é onde é o maior acontecimento da temporada. É o grande pega pra capar ali, é o divisor de águas, né? E o pior é que esse episódio, ele faz duas coisas que são difíceis de fazer bem feito, que é apelar pro seu emocional sem parecer piegas, brega demais, que ele constrói toda aquela ilusão dos X-Men, não só os X-Men, mutantes em geral, começando a viver em harmonia com humanos, mutantes felizes, humanos felizes, aquela coisa toda. E ele te dá uma sensação de esperança, depois ele pega e quebra aquilo em milhões de pedaços, você termina o episódio, caralho, que filha da puta, mano. Magneto, você tinha razão. Foi o que eu falei. Você entende a fúria do Magneto, cara. É um cara que sofreu pra cacete na vida, entendeu? Começa toda... Ele foi um bicho enjaulado por muito tempo. Esse contraste é muito bom do episódio, né? Que o começo é Genosha... Pô, todo mundo feliz. Quando aparece o Noturno os Morlocks, né? Os Morlocks se dando bem com os mutantes, com os humanos, sabe? E aí quebra naquele momento que o Magneto ele olha pro Morlock e fala, vai ficar tudo, fecha os olhos. Sabe? E também tem aí, porra, aí é foda, aí você, porra. E tem também aquela questão da vampira também, eu acho muito interessante, dela ter a relação com o Magneto por ser a única pessoa que ela pode ter um contato, né? Sim. E ser, tipo, meio que ela também se dispor a ser um rosto forte lá dentro de Genosha e do nada, tipo, tudo se dissolve, sabe, na frente dela. E ela ainda perde o outro amor da vida dela, né? Então isso é muito foda, o quão impactante, o que é né? pior é que, assim, até aquele momento, o Gambit tudo lá, se jogando pra cima dela e não sei o que, e ela, mas é que eu não posso te tocar, não sei o que. Friendzone total, né? Não, ela gosta dele, mas é que o poder dela é um problema. Tanto que o Magneto, ele cria aquele campo magnético entre as mãos que eles conseguem se tocar, mas que o poder dela não afete ele. Já no caso do Gambit, ela fica lamentando que ela não pode tocar nele. Ele não pode tocar nela, obviamente. E assim, quando chega o único momento onde ela pode tocar nele, ela não consegue sentir o cara. Aí você acaba comigo, né? Aí o episódio termina daquele jeito e fala, cara, essa série aqui vai ser foda. Cara, é foda. É absurdo. Emocional em vários sentidos, né? E isso que é, tipo assim, em 5 episódios obviamente, você ter um pouco do background dos personagens ajuda, mas mesmo assim, só conhecendo a animação, se você conhece o mínimo dos personagens ali, já é emocional o suficiente. Como que eles conseguem mostrar até ali, né? E funciona muito bem, né?
do episódio 6, né, da metade da temporada pra frente, a gente já tem aqui a história maior além do Sinistro, a gente tem o outro vilão, né? Que eu particularmente não conhecia o Bastion, assim, sei lá, nunca li as histórias dos quadrinhos do Bastion, que ele era um grande vilão. Outra coisa que essa série faz é pegar um vilão bosta dos anos 90, com uma história bosta, e transformar aquilo em algo minimamente coerente e que faça sentido. Então, eu não entendi. Uma coisa que eu fiquei meio confuso, eu não entendi muito bem se ele é um mutante também, ou se ele é meio que um ser do futuro, uma mistura meio de sentinela com humano. Ele é sentinela com humano. Ele não é um mutante, obviamente, mas ele é um filho de um Nimrod. Nimrod é aquele sentinela mais avançado que tem no Dia do Futuro Esquecido, que é aquele imbatível, que não sei o que lá, aquela coisa toda. Então, em algum ponto, um desses consegue voltar no tempo e engravidar a mãe dele. Então, ele é meio humano, meio sentinela. Essa que é a parada dele. O que é bizarro, né? O que você parar pra ver é bizarro. Então, assim, é complicado. E você tem a evolução dele, né, ali da evolução de poder e o tamanho da ameaça, porque logo depois que você tem o massacre de Genosha e a Aurora voltando pro time, a vampira já tá num outro nível, né, tanto que ela acaba até matando. Porque a vampira, ela tá num estado que ela sabe que o Gambit morreu, mas ela não sabe que o Magneto está vivo, ela acha que o Magneto também morreu, né. Ela tá full raiva, né, full ódio. Sim. E honrando o ditado clássico, sem corpo, sem morte, né? No caso do Magneto. Sim. Mas o Magneto, não dá pra acreditar que ele ia morrer, né? Eu acho que, assim, ele era grande demais pra morrer naquele momento. Sim. Tem muita animação ainda pra rolar, não só dessa temporada, mas as outras. Então você fala assim, não vou descartar ele agora. Mas até o Gambit eu fiquei assim, então... Acho legal o confronto da vampira com o Capitão América. Nossa, é muito bom, cara. Aí, isso é legal, né, Everton? Essa introduçãozinha aí, né? Capitão América é aquele soldado dos Estados Unidos, tá ligado? Tipo, então, mas esse é o Capitão América da... Exatamente. Assim, pré-guerra civil. Pré-guerra civil, afinal, anos 90. Porque, por exemplo, se fosse o Capitão América do MCU ou o Capitão América pós-guerra civil das HQs, certamente ele ia atacar o foda-se pro governo. Sim, então. É uma visão diferente. É o Capitão antigo, certamente. Eu acho muito legal isso daí. E uma das coisas que eu acho legais que são as introduções de alguns dos personagens da Marvel, sabe? Que é só trechinhos, assim, que aparecem. Aparece o Homem-Aranha aqui rapidinho pra mostrar que aquilo realmente tá acontecendo naquele universo. Sim. Com todos aqueles personagens, sabe? É importante não... Assim, obviamente, é uma série dos X-Men, né? Mas você constrói um mundo Marvel, né? Esse monte de personagens que interagem e vão interagir em algum momento, porque muitas das histórias dos X-Men e os X-Men são muito importantes para muitas histórias desses outros personagens e os outros personagens para as histórias dos X-Men, eles vão interagir em algum momento, né? E obviamente tem um plano muito maior ali, e a Marvel já tá conversando sobre isso, de animações de outros personagens, né? Exato, e isso aí falou do Capitão América. Então, dá uma pincelada dos Vingadores. Aí lá na frente tem aquele episódio do Bastion, aparece o Barão Zemo, que é vilão dos Vingadores. Aparece o Doutor Destino, que é vilão do Quarteto Fantástico. Ou seja, ele já começa a estender braços pra outras áreas dentro do universo Marvel, né? Pô, e basicamente a gente tem 3 episódios finais ali, um arco final grande ali de resolução de batalha, que é o grande ápice da temporada, né? Assim, em termos de você finalizar a história, mas né? Primeiro a gente precisa lembrar que o que acontece enquanto essa treta toda, esse lenga-lenga todo tá acontecendo na Terra, finalmente a gente entende o que tá acontecendo com o Xavier. Então, morreu? Eu vou te falar, esse episódio do Xavier é o 7º, eu acho, né? É o mesmo. Isso, é o 7º. Eu acho que é o mesmo. Não, é o 6º. É o 6º? Porque a metade é a parte da Aurora e a metade é a parte dele. Eu tive que assistir de novo porque eu não entendi nada. A parte do Xavier, eu falei, mano, o que tá acontecendo, velho? Não é possível, acho que eu perdi alguma coisa. Aí eu assisti de novo. Eu falei, não, é isso mesmo. Tá passeio. Cara, o que aconteceu? Acho que eu perdi alguma coisa. Você fica com essa sensação de tipo... não, aí você fica meio perdido mesmo. Tá? Mas por que ele vai casar? Da onde? Por que ele vai casar, tá ligado? Mas eu acho interessante esse episódio, essa parte dele quando mostra o poder dele.
quando eles estão lá, naquela resolução lá, e todo mundo brigando, aí ele fala, porra, parece que eu esqueci que eu sou um puta telepata que bota todo mundo pra sentar na cadeira, tá ligado? Como se fosse uma escola. Eu achei aquilo muito foda, sabe? Tipo, mostrando o verdadeiro poder dele, assim, né? X-Men, esse ponto das habilidades, elas realmente são encantadoras, né? De como eles conseguem moldar a habilidade de cada um, né? Ali criar de coisas pequenas a coisas grandes, das grandes batalhas, pra fazer funcionar, né? E diferenciar. E também lidar com o aspecto de personalidade mesmo dos personagens e tudo mais, né? Tem muito aquele ponto de... Cara, o Xavier tinha que voltar porque ele é, tipo, essencial pra ter o confronto com o Magneto, né? O confronto e a salvação, né? Vamos dizer assim. Sim. Ou então a maneira que eles vão se aliar ali pra resolver um problema, né? Eu acho muito bom que principalmente o Logan deposita muita esperança dele e fala assim, onde é que tá esse cara? Cadê ele? Aí ele aparece, aí todo mundo, nossa, não sei o quê. Aí depois nos episódios finais você fala, eu pelo menos fiquei com isso, eu falei, olha, eu acho que era melhor esse cara ter continuado no espaço. Ele foi muito pau no cu nessa reta final agora. Mas como que a gente tá pulando do episódio 7, a luta, do episódio 6, a luta do... A duplinha Wolverine e Noturno descendo o cacete nos sentinelas humanos ali. O que você ia falar, Everton? Não, os 3 episódios finais eu acho muito interessante os títulos deles, né? Tolerância e extinção, que tipo funciona pros dois lados, né? Que meio que é um pensamento do Magneto, mas ao mesmo tempo tolerância é extinção. É extinção, né? É meio que um pensamento do Magneto, mas também o pensamento do Bastion também. Porque o Bastion verdade. Que fala isso também, né? Eu acho interessante que meio funciona pros dois lados, sabe? É o que o Xavier prega, que os mutantes sejam tolerantes com os humanos para que eles sejam tolerantes com a gente. Mas o problema, qual que é a visão de Magneto e Bastion? Se nós somos tolerantes com os humanos, eles vão nos matar se a gente não fizer nada. E o Bastion é a mesma coisa. Se nós somos tolerantes com os mutantes, os mutantes vão matar os seres humanos. Então é exatamente isso. O Bastion parece um pouco o Ultron, né? Não dá aquele controle com sentinelas. Cara, é o que o Ultron deveria ter sido no filme. Isso aqui, tipo, funciona melhor, né? É exatamente isso. Bem melhor, tá louco. Até o Mercúrio que aparece de leve, o Morfo transformado nele, é mais útil naqueles 5 segundos do que no filme dos Vingadores. Mas em questão de luta, assim, realmente, mano. No primeiro episódio, no episódio 8, né, desse arco, que é o que tem, mano, essa parte do Wolverine com o Noturno. O Noturno é sempre um personagem que vai aparecer e vai ter umas lutas bacanas, né, cara? O Noturno lutando é muito foda. Os discursos dele nessa temporada, cara, a eulogia que ele faz no funeral do Gambit é de chorar, bicho. É muito foda, velho. Ele é um personagem que eu gosto pra caramba também. As coisas que ele fala pra vampira também. O bicho tava afiado no discurso no jutsu, né, nessa temporada. Bem, texto é uma coisa boa da temporada, né? É um roteiro muito bem escrito, o que sai da boca dos personagens, o que é dito, não é só uma animação com porrada. O X-Men é muito sobre personagens, o Everton tinha comentado já, né? E é isso mesmo. E o discurso e o que eles conversam entre eles é muito importante. Cada um à sua maneira, personalidade, características, forma de pensar, mas esse debate de ideias que a temporada inteira traz, não só entre os personagens principais, com os vilões, com os humanos, seja lá quem for, é muito bem construído, né? Esse é um ponto, porque a série se dá tempo de você ter o confronto mutantes humanos, aí depois você apazigua isso, aí você tem uns mutantes contra mutantes, depois você tem um outro vilão contra os mutantes, então você tem esses montes de discordâncias ali, tentando achar um meio comum, e tem umas coisas muito legais, assim. Nossa, o Magneto, ai, que bom que você falou isso, eu tô esperando há décadas, cala a boca! Cara, é maravilhoso quando ele faz isso por cima do Xavier, cara. Mano, o quanto ele é forte, é um absurdo, cara. Quando ele sai ele se liberta lá, que é a Moira, né, que liberta... Não é a Moira que liberta. É ela, né, que liberta ele. Liberta ele da prisão? Do Bastion. Eu acho que é. E ele sai, mano, ele sai puta e... Mano, ele... Não, a Moira morreu em Genosha, pô. Não. Não é a... Não, é a secretária lá, não é? É a secretária. Não, é a secretária lá. Esqueci o nome da personagem. E quando ele sai lá e dá aquela descarga lá pra acabar com a energia do planeta, aí você fala, pô, esse cara não é pouca merda não, né, cara? Não, tem umas coisas... A Valerie. E outra, Valerie. Isso. Valerie Cooper. E tem umas coisas que só a animação pode proporcionar, que é essa escala de poder, né? Por exemplo.
Tipo, no live action, fazer o bagulho desse ia ser muito foda, né? Não, o cara simplesmente apagou o planeta Terra. Depois fez Pra você ver o que um mutante nível ômega é capaz de fazer, né? Cara, ele é muito forte. Isso é da hora, cara. E vocês gostam da resolução da temporada? Confronto final com o Bastion, resolução entre os personagens, né? Magneto, Xavier, resolução... Eu só achei que o Ciclope não sabe montar muito bem a equipe, porque ele manda um cara feito todo de metal lutar contra o deus do magnetismo. Mas, ok, por que não? Eu acho ele manda todos os telepatas irem lutar contra o Senhor Sinistro, que manipula as pessoas, também assim, porque afinal, ele deixa só o Xavier de telepata pra lidar com o Magneto. Se tivesse mais um na retaguarda, não tinha ataque do Wolverine, não tinha, sabe, ele fazendo as coisas dele lá, do Magneto, arrancando o Adamantio. Se o Charles não contivesse o Magneto, a Jean poderia conter o Magneto, mas o Ciclope não, manda todos os telepatas pro mesmo time, tá certo? Por que você acha que o Xavier não deixou ele como líder do Instituto depois que ele foi embora? Exatamente. Bem, a explicação veio mais rápido do que você podia imaginar. Pois é. Mas, o Cable é um caminhão com armas, é muito bom. A estética do Cable é muito A cena de despedida do Ciclope e da Jean pra ele é muito bonita. Eu acho muito bacana também. Achei muito legal. Muito bacana, muito foda. Eu acho legal a resolução que eles dão pra relação Scott, Jean e a Madeline lá, a clone. Não ficam usando como muleta, né? Tipo, a história avança ali, né? Principalmente assim, uma coisa que me agradou muito. Em nenhum momento a Madeline é tratada, porra, ela veio aqui e roubou meu lugar. Ela era outra vítima do Sinistro, cara. Sim. Ela não é... Assim, ela tem um grau de vilania na HQ, mas até ela descobrir que as memórias delas não são delas. A Jean também tem um ponto que ela fala, eu não sei o que é memória minha, o que é memória da Madeline. Não faço ideia de quem é quem. Ou seja, no fim, cara, as duas foram vítimas do mesmo vilão, entendeu? O mais prejudicado é o Nathan Summers, o Cable, porque afinal ele fica sem a mãe dele morre, aí ele é infectado com um vírus, aí tem que ir pro futuro, aí fica sem os dois pais, sabe? Então assim, ele fica sem referência nenhuma. Mas, de novo, é tudo coisa do Sinistro. Então, em nenhum momento a série vai falar assim, pô, a Madeleine veio aqui. Claro, depois ela é transformada lá e etc. Mas em nenhum momento fica assim, nossa, ela veio aqui e roubou o lugar da Jean. Cara, nem ela sabia que ela era um clone da Jean Grey, entendeu? Sim, eles nem ficam usando muito essa coisa do Sinistro controlar ela e tal. Eles usam em algumas partes ali que fazem a história ter algum tipo de... Mas principalmente pra ter mais ódio do Sinistro do que da Madeline. Qualquer coisa, né? Por exemplo. Mas o pessoal é vingado, assim. Mas eu acho, assim, batalha final muito foda com o Bastion. Tem uma sequência ali que a vampira dá um pau nele. Caralho, eu falei, caralho, isso tá muito... Mano, isso é incrível, velho. É incrível. Você sente o ódio dela, né? E você sente a vontade que ela tá de bater na cara dele. E eles fazem um jogo de animação ali também, de montagem da cena, de como vai funcionar e tal, de trabalho ali deles, que é muito foda, velho. Xavier meio cuzão vaporizando a cabeça do Magneto, né? Particularmente, tipo assim, aquela parte é importante, mas sabe quando você tá mais interessado em outra coisa? Tipo não, assim, sim, a batalha tá tão legal, aí quando vai pro Magneto Xavier, você fica, passa, resolve. Não sei, eu fiquei com um pouco essa impressão, assim, mas acho que é por causa da animação do que tava acontecendo do outro lado. E tem toda aquela resolução, né, que é a tomada de atitude dos humanos, né, representado pelo governo dos Estados Unidos, que é de grande representante, de explodir o asteroide lá e dar toda aquela merda depois. Isso, né? Ideia de gênio, você mandar míssil pra destruir um asteroide que tá em cima do seu planeta. Nossa, que ideia. Não, e os Vingadores, muito bem, senhor. Caralho. Esse Tony Stark não é tão esperto, não, né? Mas pelo menos também o plano do Magneto faz muito mais sentido do que o do Ultron, que ele levantou Cracóvia pra depois jogar lá embaixo. Falar assim, nossa, que legal, hein? Meu Deus do céu. Mas a resolução, eu fiquei meio assim, caramba, velho, curioso. Porque tem aquela questão do asteroide sumiu, né? Todos sumiram. E aí a gente fica, e aí, o que aconteceu, né? E aí vem as explicações. Tem uma parte bem legal do final que... Xavier, Magneto, Vampira... Noturno... Jean Grey... Noturno... Não, a Jean e o Scott... Jean e o Scott estão em outro lugar, é verdade.
no só que futuro. aí é que tá. Eles foram pra o ano 3900 e alguma coisa, só que não só é um futuro, mas é um futuro alternativo, porque naquele futuro eles estão com a mãe Ascani é a Rachel Summers, que é filha dos dois no futuro, ela vai nascer ainda, etc. Aí tem o Nathan pequeno que foi pra lá, e não só é futuro, mas é uma linha paralela, enquanto os outros estão na mesma linha da série, mas no passado. 5.000 anos atrás, que é a linha do Egito Antigo, que é onde vai aparecer o Apocalipse. O Jubileu e a Mancha Solar e o Mancha Solar estão lá também com eles, não estão? Isso, agora a grande pergunta, onde estão Wolverine, Morpho e Tempestade? E Fera. Não, o Fera tá Fera? com eles, eu acho. Os Fera tá com eles, os outros três, Ah, onde tá. que estão? Então. Talvez a que eu esteja mais interessado. O Wolverine. Talvez eles tenham ficado, pode ser também. Pode Porque, ser afinal, também. O Ford ficou, ele não tava no asteroide no momento da explosão. O Bishop a gente sabe que volta no Não, a tempo. Jubileu tá junto com tava junto com o Cable lá naquela... Esses ficaram na Terra, eles ficaram esses assistindo ficaram lá na na Terra. Uhum. Mas eu fico pensando assim, dos que estavam no asteroide, 3 que a gente não tem resposta. O Morpho, o Logan e a Aurora. O Logan tava se recuperando. Não tava? Não, ele tava dentro do. Ele tava no asteroide ainda. Tava no asteroide. Ah, tá. Ele tava fora de combate, mas ele tava lá no asteroide. Então, assim, pode ser que ele tenha ficado por ali, sobrevivido de alguma forma. Mas essas são perguntas que, cara, eu quero muito saber a resposta e logo. Se eu pudesse, eu já saberia hoje, mas não posso. Não, vai demorar um pouquinho. Vai, já. Acho que A não temporada tão- só vem ano que vem. Pelo menos ano que vem. Não são 2 anos de diferença. Mas uma parte que eu acho legal do final é quando o Forge encontra o Bishop, né? O Bishop aparece lá, tal, e não sei o que. Aí tem aquele quadro de investigação gigante. Parece quadro de investigação, né? Com a cara de todos os mutantes, né? Eles dão um é destaque. uma ode aos Dias do Futuro Esquecido. É a mesma E eles dão um mesmo formato. destaque enorme pra Feiticeira Escarlate. Ela aparece grandona assim na tela. Talvez indicativo de alguma coisa que possa vir Não, aí, o próprio Magneto, na monte, cena que ele tá com o Xavier, quando ele vê os filhos num barco, ele consegue ver, a gente percebe que tem a Wanda e o Pietro lá, entendeu? E tem muito disso aí também, do Bishop falando assim, você tá vendo aí quem tá ainda disponível, né? Tipo, então tem uma ideia que vão aparecer muitos outros, né? Cara, final de temporada com um gancho que também anima muito pra ver uma continuação, uma segunda temporada. Vamos aqui então fechar? É isso, né? Vamos dar nossas notas? Bora. De 0 a 10 o quê? Não sei, 10-0 fotos no OnlyFans do produtor da série? Não Pode quero cortar essa ver parte. isso. Mutações é muito clichê pros X-Men. Também acho. 0 a 10 vezes que a vampira falou docinho. Sim, isso foi bastante. Anderson, Eu vou de 9,5, tranquilamente, cara. Se não é aquela parte do episódio da Jubileu ali, enrolando e tal, não sei o quê. Porque, de novo, parece desfocado, mas no finalzinho da parte dela, a gente descobre que ela foi ajudada por uma versão dela do futuro. Ou seja, a série tá introduzindo essa questão de viagem no tempo, aos poucos. Aí muito na figura do Bishop, porque ele viaja com o Nathan pro futuro e no final ele aparece pra ajudar o Ford a reformular os X-Men, que a gente vai ver na temporada seguinte. Mas todo o resto, até aquela parte, ficou muito fora do que tava acontecendo, fora do tom do resto da série. Se não fosse por isso, era um 10. Então um 9,5, assim, que convenhamos também. Pra quem não tava nem esperando que esse caminhão tava vindo, cara, foi maravilhoso. incrível. Primeiro semestre do ano ainda. Everton, Eu vou com 9. Eu gostei pra caramba. E tem muito aquilo que semanalmente era uma coisa que eu gostava de acompanhar, sabe? isso é maravilhoso. Eu botava assim e falava, mano, vai ser um momento legal da semana, vai ser assistir o capítulo, sabe? O almoço de quarta-feira tava, espetacular, cara. Então, Eu deixava pra assistir na hora do almoço enquanto tava ótimo. cara, pra mim um 9 é uma boa nota, uma boa animação. Eu acompanho o Everton, dou um 9 também. Acho, achei a animação excelente. Com certeza vai estar no ranking ali de melhores séries do ano. Espero que seja um caminho positivo pro que a Marvel possa vir a fazer. Espero que o Wolverine da Deadpool seja muito legal. Porque, assim, os mutantes merecem. Os mutantes, tanta gente gosta e eles têm histórias tão boas pra se contar, né? Que eu acho que eles merecem um bom destaque agora, posteriormente no cinema, mas agora na animação, uma animação incrível. Tecnicamente se destaca ali no meio de muita coisa que tá saindo. E com certeza vai ter um futuro ainda melhor, né? Logicamente, a gente sempre fica preocupado quando tem muita mudança em produção, roteiro e tal, mas a tendência é continuar ali
positivamente, né? Pelo menos muita gente, eu tenho certeza que vai voltar pra assistir a segunda temporada, né? Pelo sucesso que foi essa primeira. Bem, na nossa média aqui, com a minha capacidade mutante de fazer contas, 9.1666666 também é outra coisa mutante, que é... Dízimas periódicas? É muito mutante, é muito estranho, mas enfim... Ouvinte, comenta com a gente o que você achou da primeira temporada de X-Men 97, o que você achou dessa nova animação da Marvel, né, original do Disney Plus, e o que você tá esperando também das próximas temporadas e as próximas coisas que a Marvel vai lançar no streaming, no cinema, seja lá onde for. Certo? Vamos pro bloco final? Bora. Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora a gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Eu vou falar rapidinho. Naquele episódio que a gente gravou sobre a franquia X-Men, eu indiquei o jogo, que foi o jogo dos X-Men, vs Street Fighter, se não me falha a memória. E agora eu vou falar do jogo que a gente já falou aqui, que é Marvel vs Capcom 2, um clássico dos arcades, perdi muito dinheiro. Um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, sem dúvida nenhuma. Um dos que eu mais gastei dinheiro na vida nos fliperanos aqui do Bom Retiro. Mas em especial eu recomendo a versão de Dreamcast, que é a melhor versão que tem. É a melhor versão. É a que eu joguei mais também na vida. Ó, é 10 de 10 essa versão, cara. Pelo amor de Deus. Depois que eu comprei o Steam Deck, vira e mexe eu abro aqui pra jogar a versão de Dreamcast, maravilhosa. Maravilhosa. Everton? Cara, eu vou recomendar um filme que eu assisti esse fim de semana, que eu sei que o V já assistiu, que é um terror muito aclamado esse ano, que é o Late Night with the Devil. Eu tô doido pra ver esse filme, cara. Em português ficou... Vai sair o filme, né? Tarde à Noite com o Demônio, eu acho. Eu acho que é Entrevista com o Demônio. Não, acho ficou que é pior. Tarde à Noite mesmo. Então não sei o que é pior, mas enfim. Tarde da Noite com o Diabo. Nossa senhora, só piora, continua. Não, faz sentido, cara. Faz sentido. Cara. Tarde da Noite é uma expressão que a gente usava muito nos anos 90. Olha a idade aí. Bem... Eu acho um filme muito interessante, muito legal, cara. Eu acho que ele constrói muito bem um clima cara, ele tem um protagonismo muito bom do David Dastmalchian lá. Dastmalchian. Ele já é esquisito, então já dá vontade de assistir só por causa dele, cara. E ele não é esquisito nesse filme. Não é, e ele tem um protagonismo muito legal, eu acho, no filme. Esse filme é muito bom. Eu gostei também. Eu achei muito bem feito, sabe? Ele é muito interessante, assim, a maneira como é contada a história e o clima que ela gera. Eu achei muito legal. Eu gostei bastante. Eu tô querendo assistir esse filme bastante. Ele já saiu, a gente já conseguiu assistir por meios paralelos, mas o filme vai sair no cinema no Brasil em breve, né? Que ele demorou muito, o filme já saiu ano passado. Eu fui até olhar no Letterboxd dele, né? Aqui no Brasil isso vai chegar em agosto. O filme é de 2023, velho. Tipo, já saiu faz tempo, né? Mas, enfim. E aqui só vai chegar em agosto, quer dizer, vai perder pro Torrent. Já perdeu, né? Já perdeu há muito tempo, né? Quando saiu esse filme, todo mundo que quis ver ou tava no radar já teve acesso. Bem, eu vou recomendar um podcast hoje, um podcast linkando ali com o Anderson falou de jogo, né? Já tinha falado no outro episódio de X-Men, falou hoje também. É um podcast chamado Poco Pixel. Alguém conhece o podcast? Não. Já ouviu falar, nunca ouvi. Já ouviu falar? É um podcast de games, né? Só que eles normalmente falam de games mais antigos, né? Da história dos videogames mais antigos. Mas eles lançam... São dois apresentadores, né, o Adriano e o Danilo, e eles fizeram uma temporada que acabou hoje na gravação desse podcast, que são 12 episódios que eles fizeram uma cronologia da história dos games, né, então eles começaram ali, origem do videogame, até chegar nos consoles mais recentes ali, até a década de 2010, né, ali, a geração que a gente tá começando do PlayStation 4, PlayStation 5, né, e tudo mais, né. Mas é bem interessante, são 12 episódios, eles sempre fazem esse formato de temporadas, mas esses 12 episódios você pode nunca ter escutado nenhum episódio anterior, e se você escutar esses 12, é show de bola, que eles fazem uma cronologia muito legal, contam várias histórias de bastidores, falam do sucesso de vendas de alguns consoles, outros não, você, escutando os episódios, você consegue entender bem como foi a lógica das produtoras, e obviamente falam de muitos jogos, assim, que você não conhece muito bem, mas também jogos grandíssimos, né, muito famosos. Eu acho que vale a pena, principalmente pra quem gosta de videogame ou tem interesse em saber a história mesmo de como que rolou essa evolução dos videogames, porque... Se eu não me engano, eles não saíram do B9, não foi isso? Não, eles são...
Engraçado, eu conheço tem um dos participantes, o Danilo, eu conheço ele do Bola Presa, de um podcast de NBA. Ele é um podcast de NBA, aí ele fez a propaganda do podcast do Poco Pixel no podcast de NBA que eu escuto semanalmente, que aliás é muito bom também. Por exemplo, eu escutava o Mupoca, que é do B9, e vira e mexe falava do Poco Pixel lá. Ah, então, pode ser que eles sejam só conhecidos mesmo. Pode ser isso. Porque é outra produtora, é da D&D Studio, o nome da produtora do podcast deles. Mas assim, é muito legal. Vai lá que vale a pena. Principalmente pra essa temporada que foi a que eu escutei, que é da história dos games, puta, vale demais. Eles já estão projeto pra fazer uma nova temporada. Vamos ver quando vai sair, certo? Certo. Muito bem, querido ouvinte, obrigado por escutar mais esse episódio. Comenta com a gente o que você achou desse episódio. Vamos conversar sobre séries, animes, animações, filmes e o que mais você quiser. Procura a gente nas nossas redes sociais. A gente tá no Twitter como Sofaverso, Instagram Sofaverso. Temos um grupo de ouvintes aqui no Telegram. Procura a gente, tem o link de convite aqui no post do episódio. Entra lá pra gente conversar, tô sempre tentando atualizar lá com novidades do mundo da cultura pop, então vai ter muita coisa pra gente comentar. E claro, pra continuar escutando o Sofaverso, procura a gente na sua plataforma de áudio favorita. A gente tá no Spotify, Anchor, Deezer, Amazon Music. Onde você não conseguir encontrar o podcast, manda mensagem pra gente, que a gente vai dar um jeito de disponibilizar no feed que você mais gosta de escutar, né? Na plataforma de áudio que você costuma usar. E no YouTube também, os episódios estão saindo, a gente tá disponibilizando lá, procura o nosso canal.